Estou novamente trazendo mais um estudo bíblico acerca do Apocalipse. Estou aqui com a minha Bíblia, certo? Vamos agora continuar o nosso estudo, mostrando assim a todas as coisas que irão chegar ao ponto de acontecer no fim dos tempos, certo? Então, desde já eu gostaria de pedir a você que está assistindo o meu vídeo, se inscreva aí embaixo no botão de inscrever-se e ative desde já as notificações para que você também possa continuar recebendo mais vídeos como esse. Amém? Então vamos continuar o nosso estudo e o nosso texto base de hoje que iremos usar será Daniel capítulo 9, versículo 27. Desde já gostaria aqui também de deixar um recadinho para vocês, que este canal é um canal exclusivamente cristão. Estamos aqui apenas para mostrar o que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos ensina. Porém, para podermos continuar com esse trabalho, precisamos da ajuda de vocês. Precisamos do seu like, precisamos da sua inscrição, que você ative as notificações e assim receba os nossos vídeos e coopere também com a gente, aprendendo cada vez mais a palavra de Deus, certo? Sou o pastor Jonathan da Igreja Missionária Santuário do Deus Vivo e desde já vamos agora começar esse maravilhoso estudo. Daniel capítulo 9, versículo 27. Diz assim as Escrituras Sagradas: E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Bem, pessoal, esse aqui é o nosso primeiro ponto que vamos entrar aqui, como foi dito aqui no vídeo anterior. Vamos entrar sobre a grande tribulação. O que é a grande tribulação e quais são os pontos que irão acontecer na grande tribulação? Bom, o primeiro ponto aqui é que nos últimos 3 anos e meio, onde foi ensinado acerca da tribulação no último vídeo, então acontecerá que o anticristo irá quebrar essa aliança que ele fez com as autoridades mundiais, e assim irá acontecer a grande tribulação. E Daniel 9:27 fala sobre isso. Vamos lá para Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2, e veremos o que é que está escrito. Apocalipse 11, versículos 1 e 2 diz assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. O primeiro ponto aqui é justamente que nos últimos 3 anos e meio da tribulação, continuarão pisando ainda na cidade santa. O segundo ponto: quando é que essa grande tribulação vai começar? Irá dar início quando o anticristo ele estiver sentado no templo de Salomão, que será reerguido lá em Jerusalém. Sim, lá em Israel. Não pense você que será no templo de Salomão aqui em São Paulo, não, que não tem nada a ver. Aqui podem vir dezenas de anticristos. Podem vir pessoas e mais pessoas que não seguem a Cristo para querer dominar esse país. Mas nenhuma delas irá cumprir as profecias para a volta de Jesus. Então o que devemos saber, principalmente, é que as Escrituras são elas que nos apontam o momento do fim. E é através desse momento que nós devemos ficar atentos. Mateus 24, 42 e 44, Jesus Cristo ele disse assim: Vigiai e orai, pois não sabeis o dia nem a hora que há de vir o vosso Senhor. Ou seja, devemos estar vigilantes. A qualquer momento Jesus Cristo está voltando, e para arrebatar a sua igreja. E vamos ver onde é que podemos ver isso. Que o anticristo, a grande tribulação irá acontecer quando o anticristo estiver no grande templo de Salomão. Nas palavras de Jesus, Mateus capítulo 24, versículo 15. Você que está aí, veja aí comigo, Mateus 24, versículo 15. Disse assim o nosso Senhor:
Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Amados, a grande tribulação é algo real que irá acontecer, apesar de ainda não estar em sua existência, mas ela nos mostra que ali está perto do fim. As coisas que nós estamos passando ainda não é o fim. O fim está perto de chegar, mas você precisa estar vigilante para que Deus possa todos os dias falar com você, lhe dar forças e lhe levantar sempre que você necessitar. Certo? Vamos aqui para o terceiro ponto. A atividade demoníaca aumentará grandemente. O que quer dizer isso? O poder dos demônios irão aumentar infinitamente mais do que hoje vemos lá em Angola, na África, na Europa. Amados, na África nós vemos bruxos voando em cima de vassouras. Se para você isso é um poder grande, naquele dia do anticristo será fichinha. Existem feiticeiros que ficam invisíveis. Sim, não aqui no Brasil, pois a maioria aqui do Brasil é um país cristão. E Satanás não tem todo esse nível de poder aqui no Brasil. Mas fora dele, países onde é proibido entrar o Evangelho, Satanás faz e desfaz. Apenas isso. Vamos lá então para Apocalipse capítulo 16, versículos 12 ao 14. Veremos o que está escrito. Apocalipse 16, versículos 12 ao 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esse é o terceiro ponto. O poder satânico aumentará grandemente. Certo? Vamos aqui ao nosso quarto ponto. A feitiçaria e a bruxaria também ganharão forças. Vamos ver aqui o que está escrito. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Veremos o que é que Paulo ensina a Timóteo. 1 Timóteo 4, 1. Vamos lá. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Alguns irão abandonar a fé cristã e preferirão dar ouvidos a feitiçarias, a mentiras, a invencionices do diabo do que ao Evangelho. Nesse dia é o que vai acontecer. Hoje essas coisas estão acontecendo, mas estão em um nível infinitamente inferior ao que irá acontecer naquele dia. Certo? Vamos dar continuidade. Próximo ponto. Ocorrerão eventos cósmicos relacionados com o Sol, a Lua e as estrelas. Vamos lá para Isaías capítulo 13, versículos 9 ao 11. Veremos o que está escrito. Eventos no Sol, na Lua e nas estrelas. Capítulo Isaías 13, versículos 9 ao 11. Isso. Vamos lá. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eis que vem um dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação, e dela destruir os pecadores,
porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Nesse dia, todo aquele que for soberbo, Deus irá abater. Vamos continuar. O engano religioso será mundial. Sim, o engano religioso será algo mundial. Vamos lá para Mateus 24, versículo 24. Mateus 24, versículo 24. Veremos aqui o que disse Jesus. Mateus 24, 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Ou seja, o engano religioso será algo mundial. Hoje temos pessoas que nos anunciam o Evangelho, temos pessoas que pregam o Evangelho, que fazem a vontade de Deus, independente das coisas que possam chegar a acontecer com eles. Mas o aviso que eu estou lhe dando é: vigie, porque a qualquer momento o diabo pode vir e querer te derrubar, querer te enganar, e qualquer pecado que você cometer é motivo para que ele acuse a tua vida, e naquele dia tu não possa subir. Pecado é uma prisão. Prisão essa que vem para querer arrancar a nossa fé, a nossa salvação. Quando pecamos, a nossa consciência pesa, e logo vem dentro de nós: eu não sou digno de servir a Jesus. Realmente você não é digno, mas o Senhor, Ele te usa, mesmo sem você merecer. Ele te traz para a presença dEle, mesmo sem você ser merecedor. Ele não te joga fora, pelo contrário, Ele te atrai todos os dias com o seu maravilhoso Espírito. Amém? Vamos continuando. Tempo de sofrimento terrível para os judeus. Nessa época, na época da grande tribulação, tanto judeus como cristãos irão sofrer terrivelmente, pois nessa época qualquer pessoa que se converter ao cristianismo e qualquer pessoa que manter a sua fé no judaísmo, então serão perseguidas, sim, perseguidas pelos quatro cantos de Israel. Veremos isso em Jeremias capítulo 30, versículos 5 ao 7. Vamos lá, acerca dos judeus. Jeremias 30, versículos 5 ao 7. Veremos aqui. Diz assim: porque assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem pode dar à luz. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como aqui está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será a salvo dela. Tempo de angústia para Jacó. Quem é Jacó? Israel. Quem é Israel? Os judeus naturais. Eles sofrerão terrivelmente, bem como nós cristãos, como dizem lá em Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse 11, 2. Vamos lá para o livro profético do Brit Hadashah. Revelação 11, 2. Diz assim: e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Isso também é para nós. Nós iremos sofrer essa grande tribulação, bem como os judeus irão padecer por toda essa situação. Vamos continuar. O período de aflição mundial mais terrível e mais intenso de toda a história
universal. Jesus Cristo falou sobre isso em Mateus 24, 21. Veremos o que ele disse. Mateus 24, 21 diz assim: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Sim, isso que você está entendendo. O sofrimento que o mundo passou até hoje não irá se comparar ao sofrimento que irá passar-se naqueles dias. Então não queira, pelo amor de Deus, não queira ver, não tenha nem curiosidade de como é a grande tribulação, pois será o verdadeiro inferno na terra. Vamos continuar. Deus derramará a sua ira sobre os ímpios. É isso que você está ouvindo. A raça humana beberá da ira de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Vamos lá. Apocalipse 3, 10. Isso também, amados, está nos profetas. Mas para que o vídeo não fique tão longo, eu vou apenas citar aqui Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aleluia! Você será livre, desde que você permaneça até o fim. Você será livre desse momento de angústia. A igreja apóstata será destruída. Aqueles que abandonaram a sua fé em Cristo serão destruídos, serão mortos, serão lançados num lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e seus demônios. Onde é que vemos isso? Apocalipse capítulo 17, versículos 16 e 17. Veremos aqui o que diz a palavra do nosso Deus. Apocalipse 17, versículos 16 e 17 diz assim: e os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. É isso mesmo que você está ouvindo. A igreja apóstata, a prostituta, aquela que preferiu deixar o esposo e ir para perto dos demônios, essa será destruída. Faltam apenas 4 pontos para terminarmos aqui sobre a grande tribulação. Quais testemunhas, 2 testemunhas, que pregavam o evangelho e que foram mortas serão ressuscitados. O Apocalipse ele fala sobre a história das 2 testemunhas. Então vamos lá para Apocalipse capítulo 11, versículos 11 e 12, veremos o que aqui está escrito. Diz assim: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre seus pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Sim. Ou seja, essas testemunhas, alguns dizem ser Elias, ser Eliahu e Moshe, no caso Moisés. Porém não é citado o nome dessas testemunhas nas escrituras sagradas. Amém? Há apenas que são 2 testemunhas. Então vamos dar continuidade aqui. O antepenúltimo ponto, o fim da grande tribulação, poderá ser conhecido por sinais específicos. Veja, quando é que vamos ver esses sinais específicos do fim da grande tribulação? Marcos, capítulo 13, versículos 38 e 39. Vamos ver aqui o fim dela. Evangelho segundo São Marcos 13, 38 e 39. Veremos aqui
o que disse o Salvador 13, 38 e 39. Diz assim a palavra... Perdão, eu errei aqui, não tem o versículo 38. Aqui... Vamos para Mateus 24, 32 e 33. Perdão, a marcação aqui estava um pouco errada, mas isso é normal. Vamos lá. Mateus 24, 32 e 33. Veremos o que Jesus ensina acerca disso. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Sinais específicos. Quando você vê todas essas coisas que Jesus falou em Mateus 24, Mateus 13 e Lucas 21, saiba que a qualquer momento ele estará descendo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Amém? Vamos aqui para o nosso penúltimo ponto. Terminará na ocasião da batalha de Armagedon e da plena ira de Deus contra os ímpios. Quando a ira de Deus for plena nesse mundo, então a grande tribulação terminará. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 19. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 19, o que é que diz? Versículos 17 e 18. Bem, pessoal, como eu disse no primeiro vídeo, eu tenho aproximadamente 200 referências bíblicas comigo aqui sobre esse assunto. Porém, não dá para falar todas pelo simples fato do vídeo não ficar muito comprido e você não se cansar de assistir o vídeo do canal do Pregador da Última Hora, nesse caso, aqui o nosso canal. Então, Apocalipse capítulo 19, versículos 17 e 18, diz assim: viu o anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens. Ou seja, na grande tribulação, as pessoas irão se devorar umas às outras. Na China, a população nacional da China já está em um nível tão grande que há pessoas que estão devorando crianças. Sim, amados, crianças. Crianças estão sendo devoradas lá na China. Para você entender, para que a população não cresça mais, pois há um aperto muito grande ali. Então, na grande tribulação ficará semelhante à nação chinesa. Saiba disso, que as escrituras, elas são a palavra de Deus. O nosso último ponto, qual é? Vamos ver aqui agora. Cristo triunfará sobre o anticristo e os seus exércitos. Ele será vitorioso. Veremos aqui 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 ao 13. O apóstolo Pedro, ele fala, 2 Pedro 3, 10 ao 13, ele diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa,
aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Aleluia. Então, amados, esse foi o vídeo aqui acerca da grande tribulação. Continue aqui, se inscreva em nosso canal, deixe seu like para que esse vídeo continue sendo divulgado, pois você é extremamente importante para nós. E desde já eu agradeço a todos vocês a atenção e a paciência. Que Deus abençoe e fique com Deus. E até o próximo vídeo.